Oi, meu chapa. Salve pessoal, muito obrigado por todo o apoio que estão dando nos vídeos, já somos mais de 300. Hoje vamos continuar a história do Prota que foi parar em um mundo primitivo. No vídeo passado, vimos que o Prota finalmente virou feiticeiro, mas está sobrecarregado com tantas coisas para organizar, por isso ele arrumou alguém muito competente para ajudar ele. A Foxy começa a chorar, pois está muito feliz pois o feiticeiro aceitou ela como amigo. A Yenhua diz que os testes do Prota nem sequer foi um teste, ela só disse que queria ser amigo e ele disse de beleza. A Yenhua fala para ela parar de chorar. O Prota observar aquela cena pensando o quanto elas são atraentes. Ele fala para Foxy R lavar o rosto para eles começarem a trabalhar, mas ela diz que não pode desperdiçar água assim. O Prota fica em choque e percebe uma coisa. Ele pergunta com que frequência todos tomam banho ali. A Yenhua não entende por que ele está fazendo uma pergunta dessas. Eles sempre tomam banho. Ela, por exemplo, toma banho todos os anos na estação das chuvas. Isso mesmo, eles só tomam banho uma vez ao ano. Que nojo. A Fox até questiona se isso é importante. O Prota começa a explicar que é importante fazer um sistema de saneamento e uma maneira de irrigar as plantações futuras. A tribo costuma coletar água em um lago próximo dali, mas tem muitas feras poderosas perto, que só os guerreiros do Totem conseguem chegar lá, e só costumam trazer o suficiente para matar a sede. O Prota começa a caminhar e pedir para que elas mostrem o lago, quando de repente, a Yenhua agarra o pescoço dele e diz que ele não pode sair da tribo, pois é muito perigoso. O Prota diz que não quer ficar preso ali. A Foxy diz que tem guerreiros totens exilados de outras tribos que costumam sequestrar feiticeiros de pequenas tribos e os forçam a fazer o ritual de herança. Então há uma regra que o feiticeiro só pode sair da tribo caso seja absolutamente necessário. A tribo é mantida segura por pelo menos metade dos soldados. O Prota percebe que essa forma de arrumar água é desperdício de energia, eles precisam de uma forma melhor de conseguir água. Ele diz que se elas têm tanto medo, devem chamar o chefe para ir com ele. Mas a Yenhua diz que ele está fora da tribo e antes de sair disse que de forma alguma deixasse o Prota sair. O Prota diz que ver a fonte é mais importante, e que está dando uma ordem. Mas parece que tem alguém observando isso tudo. A cena corta para os três andando pela floresta. A Yenhua diz que irá proteger o Prota, mesmo que precise se sacrificar. A Foxy diz que se precisar, ela irá se entregar à fera para dar tempo deles correrem. A Yenhua diz que por não estarem muito longe da tribo, o grupo de caça já lidou com as feras, mas ainda há chance de algum deles ter fugido. Enquanto isso parece ter um gato observando eles. O Prota está preocupado de se perderem em uma área perigosa, então pergunta se a Yenhua sabe a localização do chefe. Ela responde que eles devem estar perto. A Foxy pede para esperar e avisa que tem algo vindo. Nisso alguém se movimenta muito rápido por cima do Prota, que diz estar cercado por soldados exilados. Uma fera vem em direção a eles. Quando de repente, a moça que é metade felino, ataca a fera, mas na verdade, ele também é parte da tribo. Ele questiona por que a Yenhua está aqui fora com o feiticeiro. Enquanto isso o Prota está impressionado com a velocidade que ela atacou. Prota responde que veio ver a fonte de água. O Prota diz que esse é o caminho para voltar para a tribo, e questiona por que ele está voltando sozinho. Ele pergunta se o Prota trouxe os Dominos, pois tem alguém ferida e se não receber tratamento, irá morrer. O Prota diz para que o levem lá rápido. A cena corta e mostra o chefe com um dos guerreiros feridos. O chefe diz que a Garra Negra foi para a tribo buscar Dominos. Diz que ele aguente firme. Ele diz que provavelmente não vai conseguir aguentar e o pior que o sangue irá atrair mais feras. Ele diz para que eles guardem parte da comida dele e leve para o filho, pois logo mais o filho se torna guerreiro. Eles ficam em alerta com um barulho no arbusto. O guerreiro que está protegendo eles joga uma lança na direção do barulho, e eles recebem um grito de volta. Esse maluco é muito azarado. Ele de novo está sendo atacado pelos companheiros. A felina simplesmente rebate o ataque. O chefe pergunta o que a felina está fazendo aqui. Com o feiticeiro ainda, ele dá um cascudo no guerreiro que tinha ido buscar o domínio, pois pensa que ele trouxe o feiticeiro. E ainda pergunta se a Yenhua e o Fox encorajou o Prota a sair da tribo, enquanto ajuda o guerreiro ferido. O Prota responde e diz que ele insistiu em sair. O Prota percebe que é um ferimento muito sério, e que ele só está vivo pois os guerreiros são muito fortes, mas as habilidades de cura irá funcionar dessa vez. O chefe manda que os outros cuidem do perímetro. A Yenhua questiona ao chefe se ele não tinha dito que levaria 30 dias para aprender magia. A Foxy diz que é a primeira vez que vê magia sem encantamento. O chefe também fica assustado e diz que o velho tinha razão. O Prota é um prodígio, por ter a magia nível 1.
O prota não consegue curar a ferida totalmente, então ele usa várias vezes até que esteja totalmente curado. O guerreiro fica espantado por sua ferida ter curado completamente. O chefe ordena que os levem de volta. Ele diz que ainda consegue lutar, mas o chefe recusa. Diz que com ele aqui, vai ficar mais difícil proteger o feiticeiro. Ele concorda e diz que vai voltar. A Yanhua e a Fox estão cuidando do prota, pois ele está bem cansado depois disso. Ao olhar o sistema, ele vê que a capacidade de cura aumentou em 9. O prota percebe que a cura é eficaz, mas a sobrevivência depende muito do corpo forte. Por isso não foi tão eficiente com o velho. O chefe diz que o Mai foi descuidado e acabou sendo atacado por lobos da Floresta Morta. Os lobos são animais de facção fraca, mas eles atiram dardos de ossos que é bem difícil esquivar. É explicado que o Mai é um guerreiro novato e guerreiros dessa categoria. Existem várias feras de diferentes níveis e existem 3 níveis de guerreiros totem para enfrentar diferentes feras. Então, criaturas como os lobos, que atacam de longe, são difíceis de lidar. O chefe manda que se preparem para escoltar o feiticeiro de volta à tribo. O prota diz que precisa ir à fonte de água. O chefe diz que ele é muito perigoso, tem muitas feras, não teria como protegê-lo. O prota diz que o problema da água é mais importante, o futuro da tribo depende disso, a segurança dele não é importante no momento. Eles têm que arriscar, pois a herança da tribo não será destruída nas mãos dele. O chefe lembra do velho e isso faz com que ele aceite. E diz que todos devem proteger o feiticeiro a todo custo. Eles começam a seguir. O prota está assustado, pois os atributos dele são o dobro de uma pessoa comum. Ele já está muito cansado, enquanto os outros nem estão suando. O prota diz que ainda assim, precisa manter sua postura de feiticeiro e dignidade de homem. Ele pensa isso olhando para Foxy, e percebe que ela está segurando algo. São frutas que ela colheu no caminho, pois irão ajudar a matar a sede. O chefe manda que parem, pois eles chegaram. Eles decidem esperar ficar mais claro. Eles estão observando os lobos do outro lado do lago e ainda assim o prota está com medo. O chefe diz que tem como lidar com eles. Porém, vai ser difícil lidar com o crocodilo de rocha. Eles comandam o lago e tem pelo menos uma dúzia e cada um deles é um animal de raça pura, o que significa que os guerreiros do totem mal conseguiriam caçar 2 deles. Por isso normalmente eles esperam os crocodilos saírem da água para dormir e assim poderem pegar água, que leva ao menos 4 viagens para pegar água. O prota diz que devem ser mais espertos e usar um método simples de escavação. Ele quer fazer um canal que leve a água direto para a tribo, assim não tendo mais que se preocupar com a falta de água. Mas para isso, eles vão ter que cavar valas e o Presa Negra diz que é o melhor em fazer isso. Nessa hora eles percebem que ele tá com um galo enorme e o prota questiona por que eles atacam sempre que ouvem um mínimo barulho. O chefe diz que é puro instinto, talvez por seu lado animal. Quando em campo é caçar ou ser caçado, especialmente à noite, é instintivo atacar primeiro para aumentar as chances de ganhar. A mão de obra da tribo é muito pequena, então não devem ser descuidados. O prota se desculpa e o chefe diz que ele tem que entender que não pode sair sozinho. Enquanto isso, o Presa Negra começa a cavar feito louco e o prota diz que isso é em vão, já que ele não disse onde cavar e este não é o lugar certo. Eles têm que ir para um lugar mais baixo para a água correr. A Yanhua está mostrando o caminho certo para cavar e limpando o caminho de ervas daninhas. Enquanto isso o prota está vigiando a situação. O chefe vê que tem bestas brigando pelo território do lago, enquanto o crocodilo só espera, pois irá atacar o vencedor e aproveitar que ele está ferido. Então o prota percebe que se eles cavarem até a vila, o córrego será ocupado por outras bestas selvagens e a água vai conter saliva e até mesmo fezes. Então o prota fala para que parem a escavação. Ele tem a ideia de usar bambus, já que são ocos por dentro, mas a Yanhua diz que não existe bambus ali, mas tem outras coisas parecidas. Então eles conseguiram usar para fazer uma espécie de cano. Então o chefe começa a derrubar as árvores na cotovelada, mesmo sem entender para que usar isso. O chefe ajuda o prota. Eles ficam felizes pois encontraram água apenas cavando e conseguem um reservatório. Então a Yanhua pergunta por que não cavam na tribo. A Fox explica que se fosse tão simples não estariam correndo risco aqui. O prota complementa dizendo que isso só ocorre porque tem um lago próximo. A ideia é usar a árvore como canos para drenar a água do reservatório até a tribo. Eles vão esconder o reservatório com galhos e ervas daninhas para manter as bestas afastadas. Mas caso elas se aproximem antes, eles devem tentar capturá-los, mas sem se arriscar muito. Caso fique difícil, devem abandonar a poça. O prota deixa a Charong de segurança e volta para a tribo com o chefe. Ele ordena que os guerreiros reserva protejam a tribo no lugar dos guerreiros do totem. Eles precisam agir para terminar logo e resolver o problema da água. E todos devem focar nisso. Ele dá todos os comandos, ensina como conectar um tronco ao outro e 2 dias depois eles finalmente terminaram.
Agora eles não têm que se preocupar com água na tribo, e todos estão extremamente agradecidos ao feiticeiro. O Prota também está feliz, pois pensou que levaria uma semana para terminar e graças ao esforço de todos, se concluiu em 2 dias. No final o Prota dá novas ordens, para que todos fervam a água antes de tomar. As pessoas ficam confusas e não querem ter esse trabalho todo para usar a água. A Fox explica que tem pequenos insetos invisíveis na água, no caso, as bactérias. Creio que foi a melhor forma que o Prota encontrou de explicar a Fox para ela repassar. As pessoas dizem que isso não existe mesmo. Se existir, não tem problema, já que quando eles não têm tanta comida, às vezes comem insetos. A Fox dá exemplo de alguém que teve diarreia, vômito e febre por uma semana porque bebeu água natural. As pessoas continuam duvidando disso e dizendo que é bobagem. A Fox fica sem saber o que fazer, mas quer provar que consegue ser uma mico. Ela grita para todos ouvirem. E fala para todos que são ordens do feiticeiro, apenas querendo o bem de todos, mas caso não queira ouvi-lo, não culpe ele quando acontecer algo. Depois disso algumas pessoas começam a dizer que acredita no grande feiticeiro. A cena corta para Foxy, o Prota conversando. Ela diz que deu tudo certo. O Prota está pensando que por a tribo ser pequena, precisa diminuir a taxa de mortalidade. Por isso tem que ter todo cuidado e precisa evoluir a habilidade de cura. O Prota questiona o que ela está fazendo. Ela diz que está arrumando lugar para dormir, para os dois dormir. Ela diz que a Miko vive com o feiticeiro. O Prota tem medo de não se aguentar, é tanto que à noite ele não consegue dormir e pergunta a ela se tem que ficar tão perto. Ela diz que sim, porque caso tenha perigo, ela tem que ganhar tempo para ele escapar. O Prota só pensa que o perigo agora é ela. Então ele começa a desviar o pensamento para tentar dormir, e começa a contar ovelhas, mas começa a enxergar a Yanhua. E começa a ter lembranças dela e das suas capacidades. O Prota começa a ficar louco por não tirar essas coisas da mente, mas não pode mandar ela ir embora. Se fizer isso, ela vai ser ridicularizada pelos outros. Então ele decide praticar cura, mas não pode pedir para alguém se machucar e ele ficar curando. Então ele começa a se cortar e curar. Pessoal, infelizmente não temos mais episódios para fazer recap. Pesquisei e aparentemente o criador sumiu. Suspeitam que infelizmente ele pode ter falecido, então não temos como continuar, mas vou ver outra obra para trazer. Então se inscrevam para continuar acompanhando.